Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gira na Política. O nosso programa ele tem como objetivo informar você sobre a importância da política. E hoje o nosso convidado é o vereador Tiago Santana. Nós iremos falar sobre um tema de extrema importância, que são as políticas públicas e a educação no combate ao feminicídio. Que o feminicídio hoje é uma das formas mais extremas de violência contra a mulher. É um tema que merece ser falado, ser abordado, e por isso eu vou deixar aqui o nosso convidado se apresentar, que ele tem uma vasta história aí. Tiago, muito bem-vindo ao nosso programa. Quero te agradecer por você estar aqui, disponibilizar um tempo da sua agenda, que nós sabemos que é uma correria, você aí, com todos os seus compromissos, vir até aqui para conversar com a gente sobre esse tema de extrema importância, tá? Pode se apresentar para nós. Natália, primeiro agradecer o convite aqui do Gira na Política, agradecer aqueles que vão nos acompanhar também e espero que a gente consiga aqui fazer um bate-papo, né, abordando esse tema, como você mesmo disse, de tanta importância, né, para a sociedade. Então, espero poder contribuir aí nessa discussão. Bom, ô Tiago, você já tem aí uma longa história como que eu vou explicar para a pessoa que está ali? Em combates, na educação, com uma luta, no questão do social. E por que você, eu vi um vídeo seu, onde você fala sobre a questão de ter na educação e políticas públicas para combater o feminicídio. Por que você achou que esse tema você quis levantar essa bandeira? Natália, então, primeiro, essa questão da trajetória política, né? Eu vim do movimento Uhum. estudantil, passei pelo movimento social, movimento comunitário, sindicatos, e hoje estou como vereador. E quando a Ó. gente aborda esse tema do feminicídio, a gente percebe que isso não é uma situação que está restrita, às questões meramente sociais. Evidente Uhum. que a realidade social das pessoas, né, às vezes não ter um acesso, à educação, não ter acesso aos serviços essenciais, isso potencializa ainda mais, essa violência, mas nós percebemos que a violência contra a mulher, ela está relacionada não só à questão, social, Uhum. mas a uma questão cultural, de uma sociedade que tenta definir o papel e o lugar da mulher dentro da sociedade. Então, a questão da violência e o feminicídio, como você disse no começo, né, a situação mais grave, ela é a manifestação dessa cultura da Uhum. sociedade de entender a mulher como um objeto. E o mandato, ele é um instrumento para as lutas e para dar voz às diversas demandas. E essa questão da luta, né, por mais direitos, pela emancipação da mulher, ela tem que ser uma responsabilidade de todos. E o nosso mandato, até pela, né, o grau de Uhum. envolvimento que nós temos na educação, são muitas mulheres. Então foi um tema que também o mandato foi provocado a defender. Então, eu vejo que é uma oportunidade para que, né, a política da cidade, a Câmara Municipal, Uhum. os órgãos se dediquem mais ainda na abordagem desse assunto. E quando você fala em relação à questão assim do social, e aqui no Brasil a gente é um dado alarmante. É claro que o nosso programa aqui ele vai ter como objetivo assim, o problema está aí. E qual que é a nossa ideia aqui, Tiago? É tentar trazer soluções. Porque de números aí assustadores, alarmantes, nós já temos, igual, infelizmente, algumas pesquisas recentes falam, né, que 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. Então, às vezes, a gente não tem essa proporção, eu falo enquanto mulher, aqui no lugar de fala, o quanto é complicado hoje. E em relação ao que você falou, é algo que está meio que estrutural. E aí, você acha qual que é o papel da educação nesse combate ou nessa
formação aí de algo que já veio meio que enraizado. Natália, pois é, assim, primeiro, se nós entendemos e compreendemos que essa questão da violência contra a mulher é algo que está estruturado dentro da nossa sociedade, nós estamos falando de valores que Uhum. nós, enquanto sociedade, passamos a absorver e a reproduzir Ao longo do ao tempo. longo do tempo. E vejam, ninguém nasce racista ou nasce machista. Isso é um processo de formação. Então, a educação, ela não é a única. É evidente que a família, a sociedade, como um todo, tem Uhum. essa responsabilidade, mas a educação, ela é, sem dúvida alguma, um espaço de debate e de construção e de desconstrução. Então, nós precisamos desconstruir essa visão limitada que tentam estabelecer em relação ao papel da mulher dentro da sociedade, esse machismo estrutural de um jovem que muitas vezes, como nós vimos recentemente, um grupo de jovens que se sentiu no direito de agredir uma outra adolescente porque não quis ficar com um dos rapazes. E assim a gente vê que essa Uhum. realidade ela se reproduz em vários espaços da nossa sociedade dentro desse valor, de achar que a mulher ela é um objeto, é dele, ela pertence. Então, a educação ela cumpre, sem dúvida alguma, esse papel de contribuir na construção de novos valores. Então, eu penso, e esse é o nosso propósito, né, de fomentar essa discussão pela educação do nosso município, para que esse assunto ele seja abordado não de forma isolada. Esse é um objetivo. Da mesma forma que nós tivemos agora a implantação do projeto Caminhos para a Igualdade, que propõe esse debate da africanidade, dos povos originários, entendendo isso como necessário para a construção de uma educação antirracista, uma educação antimachista, vamos dizer assim, ela também depende de uma política estruturada. Então, a educação, eu vejo que ela cumpre e ela pode contribuir muito na construção de novos valores para a nossa sociedade. Não, com certeza. É igual você falou, que a criança, por exemplo, ela não nasce racista, ela se torna racista. E eu acredito, assim, que o agressor, ele não nasce agressor, ele aprende a ser agressor. Então, eu acredito que a escola, ela não tem ali apenas, né, o papel de ensinar português, ou geografia, ou história, ou as matérias, mas sim contribuir justamente para que, eu acredito que para ensinar. E aí fica aquela pergunta: será que aquele que hoje é agressor, igual você deu o exemplo aí do rapaz que não aceitou não, ele foi ensinado, ele teve essa oportunidade? Será? Então, quando a gente começa a olhar dentro dessa escala, a gente tem que ver também. é, não sei, provavelmente o que ele aprendeu ali na infância dele foi violência, foi ver o pai sendo violento com a mãe, ou as irmãs tendo ali relacionamentos tóxicos. O que ele aprendeu foi uma forma de violência. Então, a partir do momento que a escola traz esse debate, ela, como você falou ali, ela vai abrindo a mente, ela vai desenvolvendo, ela vai ali tentando combater esse machismo. Então, eu acredito que tem que iniciar. Exato. O problema já está aí, já está aí, e agora a gente tem que partir aí para a solução. E o que que você pensa assim? Que tipos de políticas públicas, de ações que você assim, gostaria ou já tem planejado implementar, que você já vai levantar? Inclusive, Thiago, teve uma reunião que eu participei, não sei se você vai lembrar, em que as mulheres falaram que você era um vereador com a mente feminina. Não sei se você vai lembrar dessa Sim. reunião aí, aonde tinha aproximadamente 400 mulheres ali. E você sente que tem que batalhar por essa bandeira? Não sei se eu estou falando aqui de forma correta, que o seu grande eleitorado aí são as mulheres. É, e assim, Natália, veja, para além, né, evidente, da questão da política Uhum, eleitoral,
acho que essa questão da responsabilidade da nossa sociedade de construir novos valores. É, do ponto de vista das políticas públicas, não só em Betim, né, no país como um todo, nós Uhum. tivemos importantes avanços ao longo, né, de todos esses anos. E evidente que isso em função também da luta das próprias mulheres que não aceitaram se calar diante dessa sociedade que tenta oprimir a todo momento. Sim. Então, evidente que isso é importante, mas de uma luta também que não é restrita às mulheres. E ao longo desse, né, desse processo, nós tivemos a própria Lei Maria da Penha, agora a criação do feminicídio, ou seja, tornar o crime de homicídio contra a mulher mais grave ainda, porque aumentou a pena, que antes era de no máximo 30 para até 40 anos. São ações importantes no que diz respeito ao combate daquela violência que já está ali, que acontece, e ao mesmo tempo procurar inibir. E a gente vê, às vezes, tantos casos e pensa, poxa, está aumentando. Não, talvez, e é o que eu Uhum. acredito, mais mulheres estão sendo é, incentivadas, estão sendo empoderadas para não aceitar essa agressão. Então, a política, né, pública Uhum. de combate a essa violência, junto com uma política de assistência. Então, nós tivemos agora a inauguração da Casa Jaqueline aqui em Betim, um espaço para poder acolher as mulheres, dar orientação jurídica, orientar sobre os serviços de assistência que existem dentro da cidade. Nós temos o CREAM, existem Uhum. espaços dentro da assistência social que dão esse suporte para as mulheres vítimas de violência. Isso tudo são ações importantes, mas nós precisamos avançar mais. E quando as mulheres, né, brincaram aquele dia lá dessa questão de alma feminina, e eu, né, fico feliz, mas ao mesmo tempo, veja, pensar que isso deveria ser um compromisso de todos. Não deveria, Exatamente. não é uma situação que deveria espantar ou que deveria chamar a atenção o fato de um homem também ter sensibilidade a essa causa, que não, como eu disse, não é uma causa das mulheres. Nós não temos como construir uma sociedade verdadeiramente justa se nós não temos uma sociedade que garanta o respeito ao gênero, garanta a equidade entre homens e mulheres. Então, lutar e construir essa sociedade melhor, de mais oportunidades, ela passa por isso, por construir uma sociedade que respeite as mulheres, que não tenha, pelo fato da questão do gênero, uma possibilidade de, como é que eu posso dizer, de oprimir. Sim. Então, esse é né, é o compromisso, né, não só enquanto parlamentar, mas de vida, né, como eu disse no Quanto começo. pessoa, né? Exato. Eu acho que isso aí é um compromisso que tem que ser de todo cidadão. Então, Uhum. eu penso que, né, tivemos importantes avanços, mas nós temos possibilidade de continuar avançando ainda mais nessas políticas públicas aí de combate à violência. E aí a gente volta na conversa que nós iniciamos falando sobre a importância de aprender esse combate dentro da escola. É, infelizmente, Tiago, assim, o que que acontece? Realmente, hoje nós já temos aí, estamos avançando. É claro que a nossa evolução, a nossa sociedade sempre tem que buscar evoluir. Igual às vezes a gente fala assim, ah, mas sempre teve violência, agora parece que existe mais. Não, é porque hoje a gente tem mais informações, tem mais dados, as próprias redes Quantas sociais. mulheres que morriam e ficava por isso mesmo, nós nem sabíamos que aquele homicídio foi em função única e exclusivamente pelo fato dela ser mulher, que não era um homicídio, era um Exatamente. feminicídio. Hoje, né, infelizmente ainda continua, mas, como você disse, as pessoas agora têm essa oportunidade de cobrar, de buscar esse suporte, né? E além de ter ainda essas informações, e foi aquilo que você falou, as mulheres elas estão sim conquistando os espaços, igual, por exemplo, cada dia que passa, eu falo enquanto mulher, a gente trazendo essa discussão, inclusive nós aqui, né, discutindo, como você falou, não deveria ser espantoso um homem estar lutando por isso.
Por que que chega a ser espantoso? Se deveria ser uma luta de todos. Mas eu acredito que a gente está jogando a sementinha e que as futuras gerações que vão vir, os homens vão aprender ali como tratar uma mulher, ter a questão do cavalheirismo, a questão do respeito, e infelizmente é o que acontece. A gente vê, às vezes, é, por exemplo, algumas notícias que o pessoal às vezes divulga de forma muito sensacionalista, falta ali um respeito com a vítima, com a pessoa, é, porque por trás daquela história ali tem uma mulher que tem uma história, que tem filhos. Então é algo assim muito mais complicado de se trabalhar. É, e aí, voltando para te perguntando aqui, e a gente vê também, Tiago, que a maioria desses feminicídios são causados, às vezes, por uma pessoa muito próxima, é o parceiro ou um ex-parceiro. E aí você acha que isso daí volta naquela questão, quando você falou que o homem vê a mulher como um objeto de posse? O que que você tem a dizer? Sim, veja, questão, é, o homicídio, um homicídio, Uhum, qualquer pessoa está sujeito a cometer. Numa situação de uma legítima defesa, a pessoa vem para poder te atacar, você, para poder salvar a sua vida, você pode até vir a cometer um homicídio. Mas veja, a questão do feminicídio é a declaração de que aquele homicídio ocorreu única e exclusivamente pela relação que o homem tem com aquela outra pessoa, pelo fato dela ser mulher. E aí, dentro dessa condição, desse valor dele, de achar que ele é o uhum, dono. E aí, muitos desses casos que a gente percebe é isso, é a questão do companheiro, é o namorado, é o marido, e justamente nessas relações, porque ele imagina que ela é uma extensão de algum objeto que ele tem. E ela está ali para poder atender os desejos, necessidades dele. E quando ele é frustrado em relação àquilo, ele se vê no direito de agredir e muitas vezes chegar às questões mais trágicas do homicídio ali, que se transforma no feminicídio. Então, uhum, essa ação, ela acontece muito em função dessa, dessa visão limitada sobre as relações do homem e da mulher e do papel da mulher naquela relação. Então, sem dúvida, isso contribui e potencializa essa realidade. E o importante é a gente buscar informações, né, Tiago? Igual, por exemplo, assim, a gente tem que procurar evoluir, buscar ali informações, igual, por exemplo, é claro que às vezes, assim, quando a mulher está envolvida ali dentro de um relacionamento, a gente sabe que são N questões, porque às vezes, assim, eles falam mesmo, ah, mas era só ter largado. Ah, mas era só, é como se novamente a culpa voltasse para a mulher. E muitas das vezes, às vezes aquela mulher ela tá ali numa situação porque tem filhos, ou às vezes ela entrou em um relacionamento, ela casou muito cedo, não teve condições de ter um estudo, de se sustentar, tem ali 4 crianças e fica ali naquele relacionamento abusivo, porque às vezes não tem aquela oportunidade. E aí a gente vê novamente que a mulher ela tá ali dentro de uma esfera que não tem para onde ela fugir. Veja, Natália, lógico que essa questão social, ela potencializa esses crimes, não Uhum, tenho dúvida. Mas, veja, não é um crime que está restrito a esse recorte social. Nós temos pessoas também que são instruídas, que são, digamos assim, economicamente bem de vida, e ainda assim esse tipo de violência acontece. sim, com Então, certeza. ela não está restrita apenas à questão socioeconômica. Ela é potencializada, sem dúvida, mas ela não está restrita a isso. Então, a Uhum, única causa não é a suposta dependência econômica que uma mulher possa vir a ter do agressor. uhum, Evidente que isso potencializa, mas ela não é a única causa, porque senão nós não teríamos ocorrências em outros recortes da sociedade. Então, é,
veja, é mais uma vez demonstrando que se trata de uma questão cultural Uhum. da nossa sociedade. Tá. E aí você acha que se a gente tiver mais políticas públicas, por exemplo, que investem nessas mulheres, que seja para ir para o empreendedorismo, você acha que isso ajudaria ali ter uma força a mais para que elas pudessem lutar e sair? Como que você vê essa opção? Mesmo sabendo que é um recorte, como você Uhum. disse, mas às vezes não tem mesmo essa Sim, condição. lógico que tem que ter o olhar, e aí é o papel do poder público, né, dessa Aham. discussão, de ter, não adianta você querer dar a mesma resposta para situações diferentes. Sim, sim. Então, nós estamos falando de um recorte de uma situação que ela existe na nossa sociedade como um todo, a violência contra a mulher que resulta no feminicídio, que não é restrito a uma parcela apenas da nossa sociedade, mas esse problema ele atinge a nossa sociedade como um todo de diversas formas. E aí nós precisamos sim ter Uhum. políticas de acolhimento das famílias. E aí, como eu disse, esse espaço que foi inaugurado aqui em Betim, da Casa Jaqueline, que é um espaço para que a mulher possa ser recepcionada, ela possa ser atendida, ser orientada sobre os serviços existentes. Então, é necessário, Inclusive um acompanhamento psicológico sim, também, né? acompanhamento psicológico, orientações jurídicas. Evidente que você tem que ter esse atendimento, mas quando a gente fala das ações de políticas públicas, elas elas são não é apenas uma ação que vai responder, é um conjunto de ações que vão contribuir pra, solução desse problema. Então você tem que ter o acolhimento daquela pessoa que já se tornou uma vítima, nós precisamos ter políticas de fortalecimento da segurança pública, igual nós temos o destacamento da Guarda Municipal aqui em Betim, que trata, da Ronda Maria da Penha, a criação do botão de pânico, que uma mulher, quando ela é cadastrada, que ela tem um registro já de violência doméstica, ela pode fazer esse cadastro junto à equipe da guarda, e ali, quando a vítima ela está numa situação de perigo, um botão de pânico que ela aciona no celular dela já garante que a equipe da guarda esteja nesse local. A questão digamos, do agravamento da pena, como eu disse, de homicídio para feminicídio, passar de 30 para 40 anos. Então, veja, são várias ações articuladas para Uhum. poder acolher e impedir que essa situação ela aconteça. E o que nós estamos chamando a atenção enquanto comissão de educação é que a educação, ela também é um instrumento importante, não é transferir para a A escola, responsabilidade, transferir a né? responsabilidade para a escola, estabelecer esses valores. É uma responsabilidade nossa enquanto sociedade, é da família, é da sociedade, mas é a escola também. O que nós, enquanto comissão de educação, estamos chamando a atenção é nesse sentido. Como podemos, através da escola, através desse conteúdo, abordar, garantindo formação profissional, né, Uhum. abordando esse tema, preparando material pedagógico adequado para a abordagem desse tema dentro das escolas. Porque é E um tema bem delicado, sim, para ter uma linguagem ali bem exato, específica, né? exato. Então, assim, como nós podemos ampliar essas ações? Não é fazer uma e negar como se as outras que foram feitas não tenham surtido efeito. Não, as políticas públicas, elas são várias e essa articulação delas é que vai garantir o resultado que nós queremos, que no final é isso, é construir essa sociedade em que as políticas de acolhimento, elas não precisem ser ampliadas, na medida em que você tem a redução desse tipo de situação. Mas para isso é necessário uma construção, coletiva desses valores. Não, com certeza. E aí, o que que é interessante frisar aqui, igual, por exemplo, às vezes a pessoa, a mulher, ela nem tem essa informação, por exemplo, que já aqui já tem todas essas, o quê? Essas ações que estão sendo feitas. Igual, por exemplo, a questão que você falou aí da ronda, da guarda, a questão do botão. Eu não sabia. Pois é. Não sabia, você acredita? E aí, fico feliz por nosso programa estar trazendo essa informação para as mulheres, inclusive, assim, buscar mais essas informações, porque realmente, Tiago, às vezes, assim, se a gente tiver mais essa informação, mais esse cuidado,
Tem uma frase que eu levo para minha vida, que eu vou levar para sempre, que é uma frase bíblica. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando ele fala esse conhecereis, é ter o conhecimento. Então, o conhecimento, ele liberta. Então, a partir do momento que a mulher ela já tem essa informação, que na nossa cidade já tem ali a guarda, ela já tem ali mais uma certa segurança, que tem esse botão de pânico. Qual foi a outra ação que você falou? A Ronda A Marinha da ronda, Penha, que aí a tem a própria guarda, ronda. que a própria guarda municipal hoje ela tem um destacamento especial que trata do acolhimento e do atendimento relacionado à violência contra a mulher. Isso é uma ação importante, né? Se Uhum. você ter dentro da estrutura da própria guarda um destacamento que vai pensar ações voltadas ao atendimento dessas demandas. Então, isso é E é local, por exemplo, por bairros, não, aqui é a guarda municipal que faz esse destacamento na esse cidade como um monitoramento. todo. É. Ah, esse Então, mapeamento assim, a ali. vantagem é porque como a guarda, no nosso caso aqui, a guarda, ela trata apenas das demandas do município de Betim, então você consegue ter uma ação mais articulada diante da realidade que nós vivenciamos aqui na cidade. Então, isso é um trabalho importante que a guarda Deixa vem eu ver fazendo. se eu entendi, para ver se o nosso público Uhum. entendeu. Vamos imaginar que aqui em Betim tem o bairro A e o bairro B. Então, a guarda ela observou que no bairro A tem é mais propenso a ter casos de violência. Eles vão fazer essa ronda Não, ali? não. No caso da Ronda, é quando você tem a situação da mulher que já tem a medida Ah, protetiva, já, entendi. então você já tem um fato que exige esse acompanhamento. Ou seja, para ser ali mais específico, porque como é que Sim, ela vai ficar? exato, exato. Entendi. Por que que eu te perguntei isso? Porque às vezes assim, a pessoa fala assim: "Ah, mas como é que vai ter esses dados?". E aí o que é muito importante também, como você falou, para a guarda ela agir, ela precisa ter o quê? Essa informação. E se a mulher vai lá, não faz um boletim de ocorrência, como que a guarda vai ter essa informação? E como que vai ter essa ação? Ou seja, então a gente precisa também ter na outra parte, concorda? E assim, é evidente que eh, nós sabemos as dificuldades, muitas vezes, das Sim, mulheres sim. eh, terem essa voz, terem essa força. Mas o que nós precisamos, diante dessa realidade, é criar instrumentos para encorajar e acolher essas mulheres vítimas de violência para que isso não se perpetue. Esse é um papel, né, desse espaço que foi inaugurado agora aqui na cidade, de dar esse suporte de acolhimento, de orientação, de direcionamento. Isso é importante, mas evidente que não é uma situação eh, da noite para o dia. É uma construção Contínua, exatamente, contínua. E exatamente. aí, porque às vezes também, assim, às vezes nem a mulher sabe que ela está sendo vítima de violência ali. Claro que a gente começou a falar aqui sobre o feminicídio, mas existem outras formas de violência. E talvez para chegar ali no feminicídio, comece ali com outros tipos de violência. E a partir do momento que a mulher ela tem essa informação, seja através ali da casa, do acolhimento, ela já vai falando, opa, isso aqui está acontecendo. Ou seja, a gente jogando a sementinha ali, informando, alertando e aí eu acredito que isso já vai reduzir esses números, que a gente nem precisa ficar repetindo aqui, porque a gente está aqui focando e tentando trazer para o nosso público que tem solução, que tem como. A gente não está aqui, igual você não está aqui falando, oferecendo fórmulas mágicas, porque a gente sabe que não existe. Inclusive, até mesmo para combater esse machismo, vai demorar um tempo. Mas precisa iniciar, precisa começar. E aí, quando você fala que começa ali na educação, com formação dos professores, com desenvolvimento de material específico, a gente vê sim uma luz ali no fim do túnel. A gente vê sim. E acredito que quanto mais informação a pessoa tiver, informação salva vidas, né, Tiago? Com certeza. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E hoje, assim, você tem alguma outra propostas, além dessas que já existem? Tem algumas que você pretende implementar nesse combate, juntamente com a educação, no combate, na redução do feminicídio? Natália, então, a construção, como eu disse, ela se dá de
de forma coletiva. Uhum. Nós temos vários exemplos de situações que foram bem-sucedidas. Nós tivemos agora, recentemente, a Conferência Municipal da Mulher, a Conferência Estadual, a Conferência Nacional, que são espaços para esse debate da realidade e da construção dessas propostas. O papel nosso, e aí enquanto parlamentar, é dar voz a essas construções que estão sendo elaboradas pelo coletivo, pelas mulheres, pelos movimentos sociais. Então, esse é o nosso propósito, Uhum. enquanto mandato, de acolher essas sugestões e aquilo que for de competência no município, apresentar isso no âmbito municipal, aquilo que não for de competência exclusiva do município, fortalecer para que isso chegue no Estado, que isso chegue no Congresso. Então, são ações, como eu disse, é uma luta que deve ser de todos. Não tem aqui uma resposta mágica né, Uhum. vamos fazer isso e vai ser resolvido. Não, o nosso compromisso é de continuar ampliando essa discussão e construindo solução de forma coletiva também para esse problema. Inclusive, eu participei dessa conferência e lá nós abordamos diferentes temas, desde o empreendedorismo, desde a saúde mental das mulheres, e realmente foi aquilo que você falou. É um coletivo onde nós tiramos ali várias ideias de sugestões, as que foi um dia inteiro ali de debate, e realmente é trazer o coletivo para debater, para falar, para informar e para buscar também ter esse movimento. Tiago, e você gostaria assim de deixar algum recado, dizer assim que esse tema ele acaba que deixa a gente um pouco emocionada assim, né? Então o que que acontece? Hoje eu falei assim, eu quero escutar muito, até mesmo assim para gente enquanto mulher, eu falo enquanto mulher mesmo, para você vendo que realmente ali você está à frente, está procurando, porque a gente sabe que hoje a gente tem um número muito pequeno de representantes dentro da política. Inclusive, por isso é importante, sim, que não só as mulheres, mas as pessoas buscam mais entender sobre política, estudar para ver qual que realmente é o papel dela. Porque o que nós estamos fazendo aqui é política. É justamente o quê? É discutir sobre assuntos importantes que vai mudar a vida das pessoas. Às vezes as pessoas ela não procuram ali nem entender o que e procurar e ver realmente. Então eu gostaria é, nós já estamos finalizando, um papo rápido para que todo mundo consiga ver ali. Gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão te assistindo. Gostaria que você deixasse suas redes sociais para que as pessoas ali te acompanhem dentro das propostas que você tem, para a gente ir acompanhando esse desenvolvimento e poder, como ali é rede social, socializar ali, dando as opiniões, falando e para você filtrar ali e ver o que, que você pode, enquanto parlamentar, nos ajudar. Perfeito, Natália. Então, Assim, né, indo para pro finalmente aqui, então, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer, assim, da minha alegria de poder participar aqui do Gira aham, pela Política e dizer que em relação a esse tema, eu, como eu disse, eu fico muito à vontade, porque eu entendo que isso não é um tema exclusivo das mulheres, né? Então, isso tem que ser um compromisso da nossa sociedade de abordar essa realidade e de enfrentar esse problema. uhum, Para as mulheres, né, que nos assistem, que porventura seja vítima de alguma violência, violência psicológica, violência doméstica, para que essas mulheres também procure assistência social, procure os órgãos do município que darão suporte, acolhimento e direcionamento. uhum, Eu sei que é uma situação que às vezes é difícil. Sim, não estou dizendo que isso é fácil, que é simples, não. Mas essa semana eu participei de um debate na PUC, em que foi apresentado um vídeo de uma jovem aqui de Contagem. E como você disse, nós podemos pegar vários exemplos. uhum, E ela, antes
né, de pular de um prédio para tentar salvar a vida dela, ela foi agredida várias vezes de forma psicológica, de situações que ela às vezes não dava a devida atenção. E no vídeo ela fala, né, nenhuma violência física, ela chega já direto na violência física. Ela vai sendo construída aos poucos. Uhum. Então que as pessoas, ao perceber esses sintomas, que elas não permitam que isso amplie. Então, que elas procurem ajuda, que elas procurem esse suporte. Então, acho que esse é um primeiro recado para essas mulheres. Uhum. E para a nossa sociedade, um pedido, né? Para que nós possamos, como foi dito aqui várias vezes, construir isso de forma coletiva. Nós precisamos ter uma sociedade verdadeiramente justa e isso não se faz sem a participação de todos, dos homens, das mulheres, né, do respeito. Então, eu espero que, enquanto presidente da Comissão de Educação, nós possamos avançar ainda mais nesse tema junto à educação da nossa cidade. Nós sabemos que a assistência social tem a parcela dela de atuação nas políticas de Uhum. acolhimento, a segurança pública tem a sua parcela na discussão desse tema e na repressão aos casos de violência, e nós podemos ampliar e fortalecer ainda mais o papel da educação. E esse é o meu compromisso como presidente da comissão, de ampliar esse debate, buscar instrumentos para poder levar esse assunto cada vez de forma mais organizada, de forma mais estruturada para dentro das escolas do nosso município. Nós sabemos da responsabilidade das famílias Com de certeza. educar, de dar valores ali para os filhos, mas nós sabemos também que muitas famílias, pela sua realidade, não conseguem passar esses valores. E nós não podemos permitir que o único resultado para essa pessoa que não aprendeu em casa os valores seja apenas a questão da segurança pública para poder reprimir. Então, a educação ela pode contribuir nessa formação. Então, esse é o nosso, né, o nosso objetivo. Fica aqui um pedido, né, para as pessoas, quem quiser sugerir alguma coisa também. Na Câmara, eu atendo todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas, de forma presencial. As pessoas não precisam agendar. Pelas redes sociais do meu Instagram, vereador Tiago Santana. São canais ali de contato mesmo, para que as pessoas possam, né, sugerir e fortalecer a atuação do nosso mandato. Obrigado, espero ter contribuído aí nessa discussão. Bom, e você que está aí nos acompanhando, eu gostaria de agradecer e falar que o nosso programa ele é um canal de informação para falar sobre a importância da política na nossa sociedade. E eu gostaria que você deixasse seu comentário ou quem você gostaria de ver aqui no nosso próximo programa. Dizer que o Gira na Política é do portal Gira Notícia, pedir para você acompanhar nossas redes sociais e até o nosso próximo programa. E, Tiago, quero te agradecer. Minha mão está um pouquinho fria. Muito obrigada por tudo. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada, viu?